Bom dia, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Vamos à aula 11 de língua portuguesa. O tema: sinonímia e antonímia. Tia, mas que palavra esquisita! Elas são meio estranhas mesmo. Sinonímia nada mais é do que palavras que têm o significado parecidos, semelhantes. Por exemplo, aqui embaixo, alegre. Não tem um significado parecido com satisfeito? O menino estava alegre, o menino estava satisfeito, ou o menino estava contente? Tem o mesmo significado, ou significado parecido, não é? Alto pode ser o mesmo que elevado. Por exemplo, o piso está elevado. A rampa está elevada. Está mais alta em comparação com o piso normal. Agora, belo pode ser bonito e também pode ser lindo. São significados parecidos. Nossa, que caderno lindo! Puxa, que caderno bonito! Ou que belo caderno! Dá o mesmo sentido praticamente, não é? Então, isso que é sinonímia ou sinônimo. Vamos ver mais. Agora, as antonímias. São palavras que têm significados opostos, ou seja, contrários. Veja no desenho, ó, gelado, quente. Totalmente significado contrário. Outro exemplo, ó, alto, baixo. O menino é alto. Ele mede quase 2 metros de altura. Que exagero, né? Mas o contrário disso é o menino baixinho, pequeno, né? Agora, o contrário de amor, ódio. Contrário de construir, destruir. Então, a gente chama de antônimas também. Ao invés de falar antonímia, a gente pode falar palavras antônimas. São aquelas que têm significado contrário, totalmente diferente, tá? Olha só o exemplo em frases de sinônimos. Precisamos elevar essa rampa. Precisamos subir essa rampa. Subir no sentido de não é a gente andar nela, não. Elevar a altura dela para as pessoas passarem. O número 2. Jamais voltarei aqui. Eu posso falar nunca voltarei aqui, que dá o mesmo significado, não é? Então, isso aqui são sinônimos, tá? Agora vamos ver exemplo de frases onde nós temos antônimo. A girafa é alta, o anão é baixo. Então, alta e baixo. Bem, significado contrário. Entenderam? Então, aqui na frase temos os antônimos. Alta, tá no feminino, que é girafa, e baixo tá no masculino, porque é o anão. Mas poderia ser a anã é baixa. Então, antônimo de alto, baixo. De alta, baixa. Tá bom? Vamos ver aqui os exercícios que vocês terão que fazer hoje. Sobre sinonímia e antonímia, nós já falamos, né? Que palavras com sentido semelhante são chamadas de sinônimos e palavras com sentidos contrários, ou seja, opostos, são chamados de antônimos. Então, observem essa tirinha. Vou ampliar aqui um pouquinho. Ó. Quer dizer que virando para cá ela sobe?
e pra cá ela desce. Olha só, gente, eles brincando na maca de levantar e subir. Aí a Mônica, como sempre, nunca pensei que fosse tão divertido fazer visita em hospital. Para ela está sendo divertido, para o paciente está sendo uma tortura. Letra A. Quais palavras da tira têm sentidos opostos, ou seja, sentidos contrários? Letra B. Que palavra da tira tem o sentido semelhante a descer? Encostar, baixar ou elevar? Letra C. Que palavra pode ter sentido parecido ou sentido semelhante a pensei? Sonhei, percebi ou imaginei? Em cada letra que B e C, vocês vão escolher um quadrinho só para marcar com X, tá? Letra D. Que palavra tem sentido oposto a nunca? Semelhança, jamais ou sempre? O 2. Se o segundo balão fosse como o apresentado abaixo, como seria o antônimo da palavra destacada? E para lá, ela abaixa. A palavra destacada é abaixo. Você vai colocar o antônimo dentro desse retângulo. Qual que é o antônimo de abaixo? Qual que é o sentido contrário de abaixo? Agora observe a ilustração. Reparem bem o desenho. Tem letras e elas estão formando palavras. Então, vocês vão escrever aí na letra A que palavras aparecem na ilustração. Tem 2 palavras, tá bom? E depois, você vai marcar na letra B se elas são sinônimos do mesmo sentido ou sentido parecido, ou se elas são antônimos, sentidos contrários, ok? Letra C. Na imagem, a palavra alto provavelmente está relacionada ao preço dos alimentos. Qual é o sinônimo de alto nesse caso? Então, quando a palavra alto está relacionada a preço de alimentos, nossa, isso está custando, está com preço tão alto, está custando muito. Qual que é o sinônimo, tá? Qual a palavra semelhante que pode substituir essa daí? Seria caro, ou barato, ou grátis? Número 4. Você sabia que quando acrescentamos os prefixos é o que vem no início da palavra. In com N ou in com M. Ao início de algumas palavras, mudamos o sentido delas. Por exemplo, correto. Se eu colocar in na frente, vira incorreto. Mudei totalmente o sentido. Correto é certo, incorreto é errado. Possível. Acrescentei o in. Virou impossível. Sentido contrário também. Na primeira, eu usei N, porque eu só uso M antes de P e de B. Então, impossível, o M está antes de P. E na palavra incorreto, ele está antes de C. Então, se eu uso M somente antes de P e B, então, a letra C, eu uso o M. Ligue as palavras da coluna esquerda ao significado correspondente a elas na coluna direita. Então, qual que é o significado correspondente de feliz? De infeliz, de completo e de incompleto. As frases são: que não é feliz, que não está completo ou que não foi acabado, contente, satisfeito, alegre. E a última frase, terminado, concluído. Então, atividades de hoje. Cabeçalho, 18 de novembro, quarta-feira.
E as atividades que eu acabei de mostrar para vocês do caderno pedagógico, página 24 e 25. Aqui a tia deixou escrito vejamos o caderno pedagógico, agora para fazer o exercício, que eu já mostrei, né? Então, tchauzinho para vocês, ótimo dia, ótimos trabalhos, tá? Bons estudos, tchauzinho, até amanhã.